Hoje é dia de a gente aprender um pouco sobre a nossa fera interior, analisando o conto A Bela e a Fera. E o conto da Bela e a Fera é muito interessante, não só porque todo conto é interessante, mas porque ele traz um aspecto um pouco diferente. A jornada, ela gira em torno da fera, da figura masculina, da representação da energia masculina. E isso diferencia-se um pouquinho da maior parte dos contos que a gente tem contado, pelo menos de maneira superficial. E para início de conversa, né, para entender um pouco melhor o que a fera significa, o que esse personagem significa, é interessante a gente olhar que no início da história, o príncipe, né, ele ainda é jovem, ele ainda é uma criança, e ele tem contato com uma senhora que é muito pobre, que chega até o palácio pedindo por comida, pedindo por auxílio, e ele a trata muito mal, como se ela nem fosse um ser humano, né? Como se ela não fosse ninguém. E naquele momento aquela senhora se mostra uma feiticeira e lança uma maldição para aquele príncipe, né? Porque ela percebe que nele não há amor, ele não tem a capacidade de manifestar qualquer tipo de empatia, qualquer tipo de sentimentos positivos. Então ela o torna externamente, assim como ele é internamente, por isso ele prefere. E... Pequeno detalhe, né? Pequeno detalhe, assim, caso você não tenha notado, é por isso que ele vira fera. E ele só conseguirá voltar à sua forma humana a partir do momento em que ele sinta amor de verdade por alguém e que outra pessoa também sinta por ele. Ou seja, ele precisa vivenciar isso de fato para que a maldição possa ser feita, para que a transformação possa ser realizada. Verdade. E nessa jornada, né, a gente vai tendo alguns outros personagens que vão acrescentando, né, que vão trazendo desafios, que vão trazendo coisas novas para a vida dessa fera, desse príncipe, né? E uma dessas personagens é a que também dá nome à história, que é a Bela, né? E a Bela, esse nome, né, não é apenas porque ela é muito bela externamente, porque de fato também é, mas é porque ela representa uma beleza interna muito grande. Dentro daquele vilarejo na França, da onde ela vive, ela é a diferentona, né? E aí também é muito interessante a gente parar para pensar que muitas das vezes nas nossas vidas a gente é tratado como diferentão, a gente é tratado como esquisito, a gente é tratado como antissocial, de forma sempre negativa pelas pessoas ao nosso redor, muitas das vezes única e exclusivamente por a gente estar fazendo aquilo que é certo, ou aquilo que é o melhor, né? E ela é um exemplo disso, ela é uma menina que lê muito, é uma menina que é nobre internamente, né? Então ela é uma característica que ela herdou do seu pai, né? E que ela traz muito viva dentro dela, só que as pessoas do vilarejo não enxergam isso, enxergam ela como sendo a estranha da Bela, né? E é uma pessoa muito sonhadora também, né? Que sonha com algo mais, que sonha com algo além daquele vilarejo, ou seja, sonha encontrar algo que esteja mais em ressonância com a nobreza que ela carrega dentro de si. E trazendo dessa questão, ela começa a viver conflitos internos dentro do próprio vilarejo. É apresentado um terceiro personagem icônico nessa saga, que é o Gaston. O Gaston, embora ele não se pareça fera externamente, pelo contrário, ele é forte, bonito, vistoso, queixo largo, né? Ele cospe longe, né? São as descrições que acontecem muitos atributos, né? Para você ver se você é bom, você tem que cuspir longe, né? Ele tem valores que a sociedade entende como bons valores. E que, de fato, alguns desses atributos são realmente bons. Só que ele em si é tão ruim quanto o príncipe que vira fera. Ele não está preocupado com as outras pessoas, ele não está preocupado com a Bela, propriamente dito. Ele quer casar com a Bela porque é status. Porque a Bela é bela, né? Então ele acha isso interessante, mas ele não quer a Bela para fazer um casamento alquímico. Ele quer a Bela para ter filho dele, costurar as meias, fazer comida, ou seja, ele não quer uma esposa, ele quer uma empregada, ele quer alguém que o sirva, porque ele vive em torno do próprio umbigo. Né? Ele também é um aspecto masculino deturpado, assim como a fera, né? Mas ele externamente é belo. E às vezes a gente se depara muito com isso, né? Existem pessoas que parecem belas, mas por dentro não são tão legais assim. E não vale a pena, por mais que eles pareçam, não vale a pena muitas vezes se relacionar de maneira profunda com essas pessoas, até que elas consigam enxergar alguma coisa diferente, né? Eu ia brincar que eu ia falar que o Gastão ele quer dar o privilégio para ela de ser a conta dele, né? O que tantas pessoas querem, né? Ela vai ser a felizarda que irá conseguir. E aí algumas coisas acontecem no decorrer da história, até que o pai da Bela chega ao castelo da fera e lá fica preso, né? E a fera não permite que ele volte para casa.
E a Bela, sabendo que o pai sumiu, vai atrás dele, né? O cavalo a leva até o castelo. E quando ela percebe que o pai está preso e que a fera não deixará sair, ela se dispõe a ficar no lugar dele para sempre. E isso tem muitos simbolismos. Acho que uma primeira coisa muito interessante é que o Patrick muito bem falou que a Bela ela tinha muitas aspirações, ela queria viver aventuras, ela queria conhecer outros lugares, e ela abre mão de tudo isso. Ela abre mão de si mesma em prol do amor que ela tem pelo pai, em prol do bem-estar do pai. E nesse momento, a fera percebe alguma coisa diferente. Ele já vinha passando pela dificuldade que é lidar com ele mesmo ao longo de muitos anos. Porque não deve ser muito fácil. Imagina, cheio de pelo, bate em tudo, complicado. Cheio de frizz. Toma um banho, problema. E aí, naquele momento, ele percebe na Bela uma atitude muito diferente daquilo que ele conhecia. Ele vê um vislumbre do que é o verdadeiro amor, do que é uma atitude que carrega de verdade esse sentimento. E aquilo mexe com ele de alguma maneira. Então ele permite que a Bela fique ali. E no decorrer da história, a relação deles inicialmente é muito conturbada, até porque ele ainda é muito animalesco. Mas algumas outras coisas vão acontecendo. É interessante colocar esse ponto dele perceber algo de diferente na Bela. A gente só percebe aquilo que existe dentro de nós. É uma questão que você não consegue reconhecer algo do exterior se aquilo não habita dentro de você. Né? Senão você conhece as injustiças porque nós temos as injustiças dentro de nós. Você conhece aquilo que é justo porque nós temos a justiça dentro de nós. Quando a fera reconhece aquela atitude da Bela, por mais que ele fale assim, opa, que coisa diferente, mas ele percebeu, porque dentro dele já estava brotando essa sementinha do amor, que ele tinha sido amaldiçoado lá no início da história para aprender a amar. Ali naquele momento, depois de passar anos convivendo apenas com seu aspecto animalizado, ou seja, ele gastou aquilo, ele saturou aquilo, ele criou o terreno fértil para que o amor pudesse começar a germinar, mas ainda um amor muito incipiente, ele ainda não tinha contato com o exterior, porque a gente, por mais que a gente diga que a gente ame, a gente precisa externalizar esse amor. O amor não é uma coisa que fica presa dentro da gente, é algo que deve ser compartilhado, ele deve fluir através do mundo, entrando em contato com toda a manifestação. E ele tem a oportunidade de manifestar esse amor justamente quando a Bela, ao fugir do castelo, acaba sendo atacada por lobos na floresta, né? E ao ser atacada por lobos, ao ver que ela estava em perigo, ele se coloca de prontidão para salvá-la. E aí nós temos um simbolismo, ou talvez até mesmo dois. A gente tem duas coisas que conversam muito bem nessa cena, né? A primeira é a motivação, o impulso dele de salvá-la. Da mesma forma que ela fez com o pai, né, abdicou da própria liberdade para libertar o pai, ele estava cometendo um ato igual ao dela, um ato de amor, um ato de altruísmo. Ele estava sacrificando de uma certa forma a vida dele, sacrificando o bem-estar dele, sacrificando a saúde dele para protegê-la, lutando com os lobos. Isso é uma atitude amorosa, isso é uma atitude valorosa, uma atitude de ser humano, não uma atitude de uma fera. E ao conseguir manifestar essa atitude de ser humano, ele então estava pronto para enfrentar os lobos, que representavam o lado animalesco dele. Nós todos temos um lado animalesco, nós todos temos uma fera, como o Paulo muito bem disse, né? Todos nós reconhecemos aquilo que temos dentro de nós, né? Nós todos temos uma fera para enfrentar. Só que não adianta a gente querer enfrentar essa fera se a gente for enfrentá-lo como uma fera, né? Uma fera enfrentando uma fera, no máximo as duas vão sair feridas, né? Então a gente tem que enfrentar a fera com a humanidade. E somente quando ele percebe essa humanidade dentro dele aflorando, que é quando ele vai salvá-la, é que ele consegue enfrentar esses lobos e vencer de uma certa forma, pelo menos interiormente, né? Ainda que externamente ele continuasse sendo uma fera, mas interiormente ele consegue vencer esse lado animalizado dele. Sim, e aí a partir desse primeiro passo para a humanização, enfim, esse primeiro passo mais contundente, a relação dele com a Bela começa a se modificar, né? Então ela o auxilia muito nesse processo também, ele mostra para ela os livros, eles começam a jantar juntos, ele começa realmente a se comportar como uma pessoa diferente, ele começa a nutrir cada vez mais esse novo lado dele, essa nova faceta que começa a brotar ali. E é interessante porque nesse processo ele começa realmente a sentir esse amor crescendo, ele vai se apaixonando cada vez mais por ela. E esse amor dentro dele cresce até que um determinado dia a Bela sente muita saudade do seu pai e percebe pelos acontecimentos da história que ele está passando por um grande perigo.
E vendo aquela situação, percebendo a angústia da sua amada, a fera a liberta. Ele permite que ela vá em direção ao pai, que ela vá auxiliá-lo. Ou seja, ele abre mão de tudo aquilo que ele carregava anteriormente, ele abre mão da própria maldição, né, ou de se livrar dessa maldição, em prol do que é melhor para ela, em prol daquilo que ele acredita que a fará feliz. Ou seja, ele tem realmente um ato de amor verdadeiro. E nesse ponto é interessante, porque até então a Bela, por mais que ela tivesse fugido quando ela enfrentou os lobos, ela ainda era cativa da fera. Era, como o João falou, é um ato de amor verdadeiro. É um ato de amor que liberta a pessoa e dá a oportunidade da pessoa fazer aquilo que ela quer, de fato, né? Aquele que tenta aprisionar não está amando, propriamente dito. A fera atingiu, nesse momento, uma maturação. Aquela sementinha que começou a germinar, começou a brotar, quando ele reconheceu o ato da Bela, ele foi aprendendo aos poucos, ele foi se desenvolvendo, ele foi crescendo, ele enfrentou a sua fera interior, ele apaziguou aquela fera, ele começou a aprender, a partir daí, com a Bela, sobre o que é humanidade, a se portar com nobreza de fato, como se portar à mesa, como se arrumar, como falar, não porque você tenha que ficar todo pomposo, pegar a xícara levantando o dedinho, ou algo do gênero, mas a ter atitudes nobres, que na história são vistas como se vestir de uma maneira nobre, cavalgar, né, colocar à mesa, usar os talheres certos, mas na verdade são símbolos para aquilo que aquele que verdadeiramente é nobre deve praticar no seu cotidiano. Ele deve estar em harmonia com o meio, que isso é verdadeira nobreza. Ele solta a Bela, só que paralelo a isso, nesse momento que ele está soltando a Bela, nós temos a jornada do Gaston. O Gaston, ele quer a Bela, ele fica sabendo da existência da fera e ele provoca um motim na cidade, né? Ele chama a turba para matar a fera. Por que ele quer matar a fera? Porque a fera é fera? Não. A fera está interferindo na cidade? Também não. A fera está interferindo nos interesses do Gaston, né? O Gaston quer casar com a Bela. E ele vê a fera como um empecilho. Ele não pensa que o problema pode ser ele, que a Bela não o quer, porque talvez ele não seja tão bom assim. Isso passa longe, assim, tipo, nem mexe no cabelo do Gaston, propriamente dito, né? Então, por isso, ele levanta a comunidade, ele incita a comunidade a ter medo da fera. E aí, quando a gente é levado por medo, né, a gente tem um vídeo de Star Wars falando sobre isso também, né, quando a gente se deixa levar pelo medo, a gente comete atrocidade, a gente vai pro lado negro da força. Verdade. Verdade. E acontece a invasão ao castelo, né? E aí toda aquela turba vai e começa a lutar contra os empregados do castelo, que a essa altura eram móveis, porque também tinham sido afetados pela maldição, e o Gaston vai atrás da fera para poder eliminá-lo. E nisso existe mais um combate. Então, se antes a gente teve o combate da fera com os lobos, agora nós temos o combate da fera com o Gaston. Lembrando, como o Paulo muito bem disse, que agora a fera já não era mais a fera do início do filme. Ela era uma fera que, sim, exteriormente manifestava a animalidade, mas que interiormente já era mais humana, interiormente já era mais nobre, interiormente já tinha começado a dar a batalha contra o seu lado animalizado. E ao enfrentar o Gaston, ela estava enfrentando uma outra faceta dela, a faceta lá do início do filme. Porque lá no início do filme, ela ainda não havia sucumbido ao lado animalizado dela, né? Mas ela já demonstrava ser uma pessoa pedante, ser uma pessoa arrogante, ser uma pessoa incapaz de demonstrar altruísmo, como o João falou, né? E uma pessoa muito superficial, uma pessoa muito semelhante ao próprio Gaston. Então o Gaston, ele também é uma metáfora dentro do filme, representando o eu humano distorcido da fera. Ele é o homem distorcido dentro daquele príncipe, né? E ao enfrentar o Gaston e derrotá-lo, o príncipe ele estaria fazendo finalmente a grande transmutação dele, que era, uma vez enfrentado o lado animalizado e vencido, agora ele estava enfrentando o homem deturpado dele, o aspecto masculino deturpado que havia dentro dele, e ao vencer isso ele poderia finalmente manifestar aquilo que ele realmente era, o príncipe de verdade. Ao manifestar isso, ele realiza o casamento alquímico com a Bela, né? E aí ele se transforma em ser humano novamente, ele mostra que toda a beleza que ele possui de fato, a maldição jogada pela feiticeira no início do conto é desfeita, o palácio todo se transforma,
As próprias estátuas, que eram gárgulas, né, uma coisa bem gótica, se transformam em anjos, se transformam em coisas mais harmônicas. Os empregados voltam a ser seres humanos, todo o palácio se torna belo novamente e ele pode finalmente casar com a Bela. Ele realiza esse casamento alquímico porque ele encontra a harmonia dentro de si. O estudo do conto mostra que, por mais que nós também tenhamos esse lado animalizado, esse nosso lado animalesco, nós temos que saber tratar dele. E a gente só consegue tratar o nosso lado animalesco quando a gente se prende em valores que são elevados. A Bela servia sempre de paradigma para ele. No início ele não sabia o que procurar. No momento no qual ele encontrou a Bela, ele soube, eu tenho que ser assim. Né? Ele busca espelhar aquilo que a Bela é para se comportar daquela forma. Até que chega um determinado momento que ele não precisa mais da presença dela. E ele a liberta. E assim a gente consegue revelar aquilo que nós somos. O príncipe, a princesa, toda essa coisa maravilhosa que nós temos dentro de nós também. Porque se você consegue reconhecer valores no mundo exterior, é porque esses valores existem em você. Quando a gente estuda esses contos de fada, embora a Bela e a Fera não seja tecnicamente um conto de fada, né, mas quando a gente estuda esses contos, a gente está vendo símbolos, a gente está vendo metáforas, alegorias para aquilo que acontece dentro da gente. Sabendo olhar esses contos com outros olhos, conhecendo essas chaves interpretativas, a gente pode trazer para o nosso cotidiano e assim realizar esse casamento alquímico para viver feliz para sempre. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, que isso ajuda bastante a gente. Se inscreve no canal caso não seja inscrito. Clica no sininho de notificações, que aí sempre que sair um vídeo novo você vai ficar sabendo. E compartilha também com seus amigos, com seus parentes, com seus familiares, com quem gosta da Bela e a Fera, com quem gosta de contos de fada, com quem não gosta de contos de fada, porque vai ver contos de fada de uma forma diferente e palavras pessoais. Muda muita coisa, entende? Muda muita coisa. Então compartilha também esse vídeo para que outras pessoas possam ter acesso a ele e também curtir como você curtiu. Lembre-se de se inscrever nas nossas redes sociais também, Instagram, Facebook. Agora a gente tem podcast também no Spotify, nas plataformas onde é possível acessar esse tipo de conteúdo. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.